Eu gostaria que fosse transcrita integralmente o artigo Desperta Congresso, que está na revista Veja dessa semana, na página 30, e tomo a liberdade de ler alguns itens desse artigo. O Congresso brasileiro é herdeiro de uma tradição dos países ibéricos. Aqui, o agente reformador foi o Executivo. O Legislativo teve participação secundária ou nula na modernização das finanças públicas, principalmente nas ações que desaguaram na Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2000. Novos avanços, escreveu ele, e a preservação das conquistas dependem, por isso, do compromisso do governo com os sadios princípios fiscais. Nos últimos 2 anos, o que tem se visto é o desmonte das instituições fiscais, sob a complacência do Congresso. O Executivo expande a seu bel prazer a dívida federal para suprir de recursos bancos federais. Usa a contabilidade criativa para fazer crer que cumpriu metas fiscais. Anuncia, sem consulta ao Congresso, que transferirá recursos do Tesouro para empresas de energia elétrica e ferrovias. Está em curso a criação de um novo banco disfarçado de fundo, pelo qual o Tesouro aportará recursos à vontade a bancos privados para que financiem a infraestrutura. O Congresso precisa, pois, escreveu Maílson da Nóbrega, suas relevantes prerrogativas. Cumpre-lhe liderar, pela primeira vez, um processo de construção institucional para coibir práticas do Executivo que geram desperdício e má alocação dos recursos da sociedade. A Câmara e o Senado dispõem de pessoal altamente qualificado para auxiliar nessa tarefa. O Congresso poderia começar questionando subsídios concedidos sem prévia autorização legislativa. É o caso do IPI, por exemplo, agora prorrogado. Outra ideia é debruçar-se sobre o que já existe, sobre o já existente projeto da nova lei orçamentária, que teria importância semelhante à lei de responsabilidade fiscal. Os ganhos seriam enormes. E ele indaga, isto vai acontecer? Claro, vai depender muito de todos nós aqui nesta casa. Então, eu queria solicitar a transcrição na íntegra desse artigo. Para exemplificar o que vem sendo dito, inclusive por Maílson da Nóbrega, basta verificar a situação de muitas prefeituras do nosso país. O jornal Estado de Minas, por exemplo, traz hoje a situação dos maiores municípios do interior mineiro, como Juiz de Fora, Uberaba, Uberlândia, Montes Claros, Betim e Contagem. Passados 3 meses desde a posse dos prefeitos, as atuais administrações têm se virado como podem para tentar pôr as finanças municipais em ordem, devido aos débitos milionários herdados dos antecessores. Mas não é só isso. No meu estado, por exemplo, o caso de Gramado, que é um município importante, um grande centro turístico, a perda de receita provocada pela redução do recurso do IPI, agora prorrogado para automóveis, foi de R$1 milhão no mês do ano que estava para ser encerrada a conta e fechar a conta. É impossível fechar a conta assim, senadora Thaís Oliveira. E isso acontece com a maioria dos prefeitos que tiveram essa redução da sua receita provocada unilateralmente pela União. Vale ressaltar e reforçar que muitos desses débitos têm origem na União, detentora da maior fatia do bolo tributário, com 60% dos recursos arrecadados. Por causa da queda dos repasses do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, muitas prefeituras estão sem fôlego financeiro. Cumprir as obrigações virou um enorme desafio para prefeitos em vários cantos do nosso país. Alguns setores da sociedade já percebem esse descompasso. Pesquisa recente da Fundação Nacional de Qualidade, feita com base em dados de 127 organizações, mostra que 71% dos entrevistados consideram que o governo federal, a exemplo dos anteriores, não se empenha para reduzir os chamados custos sistêmicos, como impostos e deficiências em infraestrutura. Uso alguns exemplos do meu estado para citar essa situação e essas limitações que impedem o chamado desenvolvimento sustentável. Só neste domingo, cerca de 150 mil a 200 mil turistas visitaram Canela e Gramado, 2 municípios importantíssimos para o eixo turístico da Serra Gaúcha, famosos pelo Natal Luz, Festival de Cinema, Festa do Chocolate, o Chocofest, Festa das Malhas e inúmeros pontos turísticos para serem visitados.
Essa massa de turistas, entre os quais muitos estrangeiros, vindos da Argentina e do Uruguai, é quase 3 vezes superior à população total de Gramado e Canela, de aproximadamente, somados, 71 mil habitantes, somando o número, claro, das duas cidades. Na rodovia que liga Gramado a Canela, a RS 235, de apenas 7 quilômetros, senadora Thaídes Oliveira, 7 quilômetros, para ir de uma cidade a outra, percorrendo só 7 quilômetros, por conta do congestionamento e da falta de uma alternativa para ir de uma a outra cidade, cada turista consumiu até 2 horas na fila de carros. 2 horas na fila de carros para andar 7 quilômetros. São localidades com grande receita turística que precisam de investimentos em infraestrutura. Alternativa para a ligação entre as duas cidades, que são o eixo do turismo na região. Imagino que em diversas cidades turísticas de outros estados, os problemas sejam muito semelhantes. São gargalos que vêm se multiplicando nos últimos anos e que precisam de um olhar atento do poder público. São problemas estruturais, intensificados pela burocracia, que tornam os produtos e serviços do Brasil mais caros e menos eficientes, barrando investimento e crescimento.